Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Hoje nós vamos falar de cidades, porque todo mundo gosta de falar, eu nasci numa cidade bonita, eu moro numa cidade legal, uma cidade bonita, mas como funciona tudo isso, né? Quem banca essas despesas? Qual é a engenharia para que tudo isso aconteça, para que as escolas sejam melhores, para que as ruas, para que as avenidas, para que tenha iluminação, enfim, como funciona toda essa dinâmica. E você sabe o seu imposto realmente aonde está sendo usado? Isso é muito importante, gente, porque todo mundo aqui tem na sua mente as cidades que acha bonita, os estados e país. E hoje eu vou conversar com o José Nabuco, que é secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos. Tudo bem, Nabuco? Tudo Prazer bem, tê-lo aqui, viu? Igualmente, é um prazer estar aqui presente junto com vocês, falar um pouco aí da prefeitura e também das coisas que eu já fiz na cidade de São José dos Campos. É verdade, o Nabuco foi presidente da Urban há muito tempo, né, Nabuco? Na gestão do Felício e do Anderson. Isso, eu fiquei quase 8 anos, né? 7 anos e 7 meses lá, à frente da Urban. A Urban é uma autarquia que fala? Não, é uma empresa de economia mista. É uma empresa de economia mista da prefeitura. Se você quer fazer uma relação, por exemplo, é uma economia mista do município. Assim como uma Sabesp, é uma empresa, era, né? Agora privatizou. É uma empresa de economia mista do Estado, ou uma Petrobras, que é uma empresa de economia mista da Federação. E a Urban, todo mundo sabe que basicamente atua na manutenção em obras da cidade, né? Basicamente isso, mas é de A a Z, né? De A a Z, né? Ele faz a Urban faz tanta coisa que coisa. Tem até a parte de velório, né? Tem a parte de velório, administração dos cemitérios. São quantos funcionários a Urban? Hoje a gente deve estar em torno de 4.200 funcionários. 4.200. E você foi presidente ali durante então esse período? Quase 8 anos. Comentou, quase 8 anos. A empresa cresceu nesse meio tempo porque a gente aumentou o número de serviço prestado. Então, vários serviços que não eram prestados pela Urban, na administração, tanto como você falou do Felício e do Anderson, a gente veio aumentando os nossos serviços para trazer mais benefícios para a cidade e melhorar a qualidade de vida da cidade. Tanto na área de limpeza pública propriamente dito, que ela é muito forte, mas também na área de construção, tanto de infraestrutura como superestrutura, e até a administração do estádio a gente fazia, né? Administração das rodoviárias e tudo. Nós fizemos uma concessão do estádio, né, Martins Pereira. Tem um aterro sanitário também? E fazemos a administração do aterro sanitário da cidade de São José dos Campos. Eu sei que o aterro sanitário ele tem nota, né, máxima de referência, de cuidados. Sim. Acho que é a CETESB que administra isso. Conseguimos né? 5 nota 10, sendo 4 consecutivas. Mas ficou muito raro. dentro da cidade, né? Apesar da boa gestão, eu quero ressaltar Sim. isso aqui, né? Porque às vezes a turma fala lixão, não é lixão, é aterro sanitário. Exatamente. E aqui tem uma gestão, São José dos Campos é reconhecido e tem que ser assim porque ela está do lado do aeroporto ali, né? Exatamente. Então não pode ter urubu voando, Não pode. Não pode ter não pode. essas coisas. Inclusive é elogiada, o aterro é elogiado, inclusive pelo próprio Ministério da Aeronáutica. Exato. Como referência aí de não ter problema. Em todo o tempo que tem o aterro lá, não teve nenhum acidente aéreo causado por aves que sairiam do aterro. A gente tem o cuidado com aves lá no aterro e também cuidados a gente sabe. com o odor, que normalmente acontece também nos aterros, a gente também tem esse cuidado. Como é que a gente faz isso? Com gestão, né? Frentes de trabalho pequena, 24 horas por dia, operando na parte de cuidado. Porque você ali está dentro da cidade, né? Não era e agora ficou assim. Agora você ficou dentro da cidade, né? Exatamente. Agora, eu acho que a nossa pauta hoje não é isso, mas só que tocamos nesse assunto, não é legal você ter um aterro sanitário, por mais bem cuidado, que é o caso da Urban. Já está se pensando em novas tecnologias para isso? Porque o mundo não usa mais aterro sanitário, né? Não, ainda usa bastante. Usa bastante ainda aterro sanitário. Os países que têm menos espaço e países que têm mais dinheiro... A Europa usa menos, né? A Europa usa menos, Japão usa menos, né? Porque o problema é espaço e o problema é dinheiro para fazer o tratamento. É muito caro ainda fazer o tratamento decente, que seria com queima, qualidade. Na verdade, a gente chama de tratamento térmico. Né? Todo tipo de tratamento térmico, ele acaba sendo um pouco mais... o gasto é muito maior do que você ter um aterro, porque, de modo geral, terra hoje no Brasil você consegue por um preço bem razoável. E tem que lembrar, você falou que a distância é um problema,
porque está muito próximo da cidade. Mas também se ficar muito longe da cidade, você tem o problema de transporte do lixo. Fica mais aí caro. Encarece muito, né? Parece que E quem paga é a o população. litoral não tem aterro, ele sobe o lixo? E o né? litoral, por exemplo, é um dos casos que é caro o lixo lá, porque sobe. Ele é tratado aqui. Enfim, isso aqui Jambeiro. mereceria uma pauta. Uma né? sem Mas dúvida. eu acho que nenhuma. eu sei que tem desafios quando se fala em novas técnicas de se cuidar, de se tratar o lixo, mas nós vamos ter que enfrentar isso Vai uma ter hora. que enfrentar, já né? estamos trabalhando Porque às nisso. vezes as prefeituras tomavam mais cuidado, que tem gente contra, a favor, mas tem que trazer o assunto para a mesa, se precisar discutir, a gente O discute. tratamento de chorume, por exemplo, Isso, estamos é. já no meio do processo de licitação para poder tratar o chorume de uma forma ambientalmente sustentável, correta e com custo decente dentro do próprio aterro. Mas eu sei da sua gestão, que foi muito boa realmente na Urbana, agora tem a continuidade lá, é o Minoro que está lá, né? O Minoro que está lá, Também já era já- bem ele era da dedicado SMC aí e agora está na indo área fazer. pública. Legal. E me fala uma coisa, e agora então nesse governo do Anderson, que começou em janeiro, o novo governo novo dele, governo dele. você assumiu a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças. Deixar Para os nossos telespectadores, traduz isso para gente. deixar-se claro também que na Urban eu assumia, além de presidente, eu assumia a diretoria financeira e a diretoria administrativa. Então eu já tinha um certo conhecimento nessas duas áreas. Perfeito. De formação eu sou engenheiro eletrônico, Eletrônico. né, mas estou na área Legal. administrativa já há muitos anos. Perfeito. E aí eu vim exatamente para cuidar dessa secretaria. Na verdade é uma fusão de duas secretarias, foi feita no passado. Pelo Felício, onde você tem das secretarias, perdão, a Secretaria de Finanças, propriamente dito, e a Secretaria de Administração. Então, a Secretaria de Administração cuida principalmente da parte de servidores, plano de carreira, pagamentos, folha de pagamento, né? Cuida toda essa parte, né? E a parte de finanças, que ela cuida basicamente de duas partes, que é a parte dos contas a pagar, né? A financeira Quer mesmo dizer, para todo pagar. o dinheiro da Prefeitura de São José dos Campos hoje sai da sua secretaria. Passa pela secretaria, que nem o prefeito costuma falar, é o homem do dinheiro. É o homem do Mas, dinheiro. na verdade, quem tem a caneta do dinheiro é o prefeito. Eu só executo aquilo que ele está Mas mandando fazer. o Nabuco, hoje você administra um caixa geral da Prefeitura de que orçamento? O orçamento previsto para o próximo ano vai estar em torno de 5,1 bilhões. 5,1 bilhões de reais. Que orgulho, Exatamente. né? São José dos Campos chegar nesse patamar. Eu adoro a nossa região. Eu sempre falo aqui, o estado de São Paulo, o Brasil tem regiões muito boas, mas falando aqui de estado de São Paulo, Campinas, legal, a região de Campinas desenvolvida, mas agora eu acho que o momento é o Vale do Paraíba. E São José dos Campos, junto com outras cidades, puxa esse desenvolvimento. Mas vamos falar no próximo bloco, porque a gente já está aqui tendo que ir para o intervalo, e poder falar um pouco desse orçamento municipal aqui. Perfeito. Estamos conversando hoje então com o secretário municipal de São José dos Campos, José Nabuco, responsável pelas finanças, entre outras coisas, da Prefeitura de São José. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, de volta conversando hoje com o secretário de São José dos Campos, José Nabuco, responsável pela parte de gestão financeira e pessoal da Prefeitura. Nabuco, a gente falava no primeiro bloco, né, o vigor que tem São José, né, a sua estrutura financeira. A gente percebe, São José dos Campos, cidade bonita, e a gente só percebe que mora numa cidade bonita quando você vai visitar outra. É verdade. Né? Às vezes a gente fica assim mal acostumado de reclamar daqui e dali, mas quando você anda Brasil afora, você fala, nossa, moro no estado de São Paulo, numa cidade muito boa. Tudo isso custa, né? Você falou aqui que o orçamento é de 5,1 bilhões. 5,1 bilhões de reais para dar conta de ter toda essa estrutura. Só para trazer números aqui, quanto disso que vai para educação e saúde na nossa cidade? Entre o plano de governo do prefeito Anderson Farias, que ele levou na sua candidatura, foi eleito, as prioridades são principalmente, como você falou, a educação e a saúde. Em torno de mais de R$1 bilhão para a educação e mais de R$1 bilhão para a saúde. É muito dinheiro. É então, muito essas dinheiro. escolas municipais,
os postos de saúde, cada uma Hospital, dessas secretarias leva mais de um bilhão de reais. E aí, quer dizer, a educação e saúde está na frente, mas Claro. tem dois outros pontos muito importantes que a gente também cuida muito da cidade, como você falou, a manutenção da cidade é o terceiro maior orçamento que nós temos, para cuidar da cidade, né, para melhorar a qualidade de vida do cidadão joseense, e também a área de segurança, né? A segurança é uma das cidades mais seguras. mais Não, segura. eu já falei, não venha roubar em São José dos Campos que você vai preso. Vai preso. E não ande na rua se você estiver sendo procurado pela justiça. Também vai ser encontrado. Porque aqui é muito rápido mesmo, hoje é tudo monitorado, tem um sistema de inteligência fantástico. Então, assim, é importante o povo saber disso para ter orgulho, né? Porque o dinheiro é um dinheiro que está sendo bem gasto, né? Segurança pública, as escolas municipais, realmente, e já é de um período anterior, não só da administração do prefeito Anderson, que tem escolas diferenciadas, né? Tem. Os postos de saúde, o hospital municipal. Porque às vezes quando a gente fala em atendimento público no Brasil, a gente fica preocupado com a qualidade, porque realmente tem muito lugar que deixa a desejar. Você tem muitos prefeitos que são ruins mesmo, não adianta, como estados, tudo isso. E a gente teve a sorte aqui de São José de ter tido bons prefeitos, né? Bons gestores, e tudo isso faz realmente que a cidade melhore a cada momento, né? Por exemplo, escolas, você está falando de escolas, tem Sim. escolas hoje, as nossas escolas, não devem nada para a maioria das escolas privadas. Não então, deve, verdade. São escolas realmente com padrão de ensino muito bom e a qualidade da estrutura também muito boa, né? Merenda de primeira linha, então material didático sempre chegando no dia antes de começar as aulas, então a gente tem um atendimento para as crianças muito forte, existe uma procura, né, grande até das nossas escolas, da nossa educação, pelo município, e nós somos reconhecidos também de forma nacional também da qualidade de ensino. Muito bom. Agora, Nabuco, tudo isso vem de algum lugar, né, esse dinheiro? E esse lugar, muitas vezes, é o IPTU que as pessoas pagam. Sim, né? exatamente. Porque às vezes tem gente que pensa que o dinheiro público está lá. Não, ele é o dinheiro que você paga. É de você. É da sociedade. Por isso que é importante a gente acompanhar a vida pública da cidade e aonde está sendo empregado esse recurso, né? Hoje o IPTU, ele é uma parcela importante do orçamento municipal? Sim, nós temos basicamente, são várias taxas e impostos que a gente arrecada para devolver na Sim. forma de serviço para a população. Que é o ISS, o IPTU... O ISS, o IPTU, que a gente parte chama, do ICMS. a parte do ICMS que vai para o Estado e volta para a gente, e as demais taxas aí que a gente faz as arrecadações. Imposto de renda também. Mas o grande ponto aí é que, vamos dizer, que afeta praticamente toda a população é o IPTU, né? E a gente tem aí hoje mais de 200 mil imóveis, né, na cidade, e a gente faz esse trabalho de arrecadação muito forte no começo do ano, quando começa, mas ele é parcelado até em 10 vezes, então, durante o ano, então a gente sempre usa, né, esse dinheiro que vai entrando para fazer as políticas públicas. Agora, para quem está devendo IPTU, né? Qual é a orientação que você dá? Existe um parcelamento? A prefeitura acompanha isso? Existe muitas pessoas devendo IPTU? Tem um número grande. O que a gente pede é que a população, no máximo, no mesmo ano, quer dizer, até o final do ano, ela tenta liquidar aquela dívida do IPTU. Se ela não liquidar no mesmo ano, já vai para a dívida ativa? Corre o risco já no começo do próximo ano, já ser inscrita na dívida ativa. Aí, para liquidar, vai custar mais caro ainda. Então, é melhor tentar liquidar ou parcelar. Já serve. Chega no final do ano, não conseguiu pagar, tenta parcelar para que no próximo ano seja pago. Então, é possível ir negociar o parcelamento das suas dívidas. Não só do IPTU, mas de qualquer dívida que não tem na prefeitura, é possível fazer esse parcelamento. Isso é com a nossa secretaria. Tá, mas assim, para quem tiver esse problema, porque é ruim ter dívida, né? É ruim. Às vezes a pessoa passou num momento difícil, ela quer vender o imóvel, aparece lá certidão positiva e tal. Porque eu já tenho visto casos que a dívida é bem grande. Bem grande. E esse parcelamento, ele é longo prazo? Aí depende da negociação. Depende da negociação. Do valor. Ela então, a melhor forma é ele procurar a prefeitura. Exatamente, procura a prefeitura. E precisa ir lá pessoalmente ou tem algum sistema que ele possa consultar o valor da Ele pode dívida? consultar o valor pelo Prefbook, né, que é um aplicativo da prefeitura, entra no site da prefeitura, você também consegue fazer essas verificações, saber o quanto você está devendo, quanto você não está devendo. Sim.
E o valor hoje de pessoas devendo para os cofres públicos é muito alto? É significativo. Então, acho que vale a pena as pessoas, de um modo geral, no final do ano a gente faz esse levantamento, né? E tenta já fazer a cobrança ainda nesse ano, né? Para poder sanar essa dívida. Mas esse ano a gente fez um negócio diferente, Kiko. A gente avisa as pessoas que ela está devendo. Né? Porque, às vezes, muito acontece... Antes de vencer, vocês avisam? Antes de vencer, a gente avisa. Muito bom isso. Porque acontece por esquecimento. Porque, ou, às vezes, vai lá e paga a primeira parcela e depois esquece de pagar as demais. Pô, será que eu paguei à vista? Não paguei à vista? Ele fica na dúvida, não esquece e não paga. Então, todo mês a gente está avisando até chegar ao final do ano. Antigamente, a gente não avisava e só chegava no final do mês e falava, você está devendo. Não, a gente tem que avisar antes. Então, mantenha o seu cadastro atualizado na prefeitura, do celular principalmente, que a gente manda mensagem por SMS, WhatsApp, para o munícipe falando que hoje é o seu dia de pagamento do IPTU. Perfeito. Agora, acontece muito da pessoa vender o imóvel e quem comprou por algum motivo não tira aquele imóvel do nome da pessoa que vendeu. E também não paga o IPTU. E aí a dívida fica no nome de quem já não é mais o proprietário. De quem já não é mais o proprietário. Isso é possível de resolver? Tem que fazer esse trabalho. Os mais antigos, era muito comum você fazer o registro em cartório, quer dizer, você vende em cartório e não registrava na prefeitura, né? Agora a gente tem uns convênios, fechando convênios com os cartórios, que quando vende no cartório, o cartório já informa. Porque na venda, na transação de venda... O cartório informa tudo, né? Informa a receita, tudo, informa todo mundo. Então, gente, tem que ser anda na linha ali porque está todo mundo comunicado. Na venda, isso é importante. Na venda também tem que pagar o ITBI. O ITBI, certo, que esse é o imposto municipal. Que é o imposto municipal. 2%. Exatamente, da transferência do teu imóvel. Então, se você fizer direitinho, na hora que você pagar o IPTU, o ITBI, ele já é registrado no novo nome. Isso já é automático, então? Se você fizer esse processo direitinho. Se você não fizer esse processo direito, aí, ou não fez no passado, né? Que agora é mais difícil, mas no passado. Então, é muito comum uma pessoa, de repente, recebe uma cartinha dizendo que está devendo o IPTU, mas esse imóvel eu vendi já há 10 anos. Tá, mas vendeu no cartório, ele tem escritura, tem tudo. Mas naquela época ele não fez a transferência na prefeitura. Porque acontece isso muito com construtoras, né? Também. Porque as construtoras, eu lembro que tinha essa questão, porque elas vendiam os apartamentos e as pessoas não mudavam o nome, não pagavam o IPTU, alguns, claro, sim, e ficava aquela dívida no nome. Exatamente. Bom, mas enfim, nós temos aqui que ir para o intervalo. De qualquer forma, é muito importante você sempre estar acompanhando se tem alguma dívida no seu nome na prefeitura, para não deixar crescer, né, Nabuco? Nós estamos conversando com Nabuco, que é secretário municipal de gestão financeira da Prefeitura de São José dos Campos. Vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida. Muito bem, de volta conversando com o secretário municipal de São José dos Campos, José Nabuco, falando das finanças. Nabuco, você administra então lá agora uma receita mais de 4 bilhões de reais, que é muito dinheiro, né? Mas a gente sabe da sua seriedade lá em cuidar bem disso. Agora, hoje, esse valor é suficiente para investimentos? Porque a gente sabe que existe um custo muito alto para manter toda essa estrutura que nós temos aqui de cidade. Sobra dinheiro para investimentos? Sim, Kiko, a administração pública, a arte da administração pública é saber gerir as prioridades. Então, o prefeito faz isso muito bem e a gente, é óbvio, que não tem dinheiro para tudo, porque as demandas são infinitas e os recursos são limitados. E aí a gente tem que fazer sempre esse casamento das prioridades com os recursos, para investimento inclusive. A gente tem que estar sempre optando, e é isso que é feito na nossa prefeitura, onde você vai investir o mínimo para conseguir o maior retorno e que atinge o maior número de pessoas. É verdade. Essa é a grande arte da administração pública, né? E independente se aquilo vai dar uma visibilidade maior ou não, que a gente fala, que é o clássico. Nós fizemos uma série de trabalhos em São José dos Campos, por exemplo, para sistemas de drenagem. Drenagem fica debaixo da terra. Ninguém vê, né? Mas quantos lugares hoje temos em São José dos Campos que antigamente
tinha alagamentos e hoje não tem mais. Verdade. E ninguém lembra disso. E isso Aliás, foi um investimento pesado. Não, e o centro da cidade teve um investimento pesado ali, hein? Mais um lugar que a gente fez um investimento muito grande e melhorou não só o fato de tirar os fios da rua, né, Sim. mas também melhoramos o sistema de drenagem lá. Se você lembrar, ali perto do Banco do Brasil, né, lá Sim. embaixo, alagava, não alaga mais. Que nós fizemos um trabalho de drenagem ali também. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem que cuidar daquilo que é importante, o que afeta mais pessoas, melhora a vida das pessoas, utilizando o mínimo de recursos. E essa é a parte principal da administração pública. Não, e também na parte de obras hoje, quando alguém aprova um projeto, geralmente o empreendedor acaba fazendo contrapartidas, São né? as contrapartidas. Isso ajuda bastante também? Ajuda bastante, porque Os na empreendedores verdade, às vezes ficam meio bravos, né? ficam Porque meio bravos, mas quando você às vezes tem coloca- obras caras que passam para eles, né, Nabuco? Sem dúvida, mas é assim, se Tem você que temperar cria, isso aí lá também, existe né? um polo gerador de tráfego. Na hora Ah. que você cria algum empreendimento em algum lugar que vai aumentar, por exemplo, o assunto de tráfego, não é só isso, mas isso vai aumentar, é óbvio que você vai precisar ter uma infraestrutura naquilo ali. Então, quem está produzindo, ele já tem que colocar no custo daquele como que ele vai melhorar o problema que vai causar para os seus próprios clientes. Sim. Então, ele já tem que tentar resolver o problema dos próprios clientes. Além disso, se tiver em outras áreas onde a infraestrutura dos serviços públicos não está ainda completa, como, por exemplo, falta escola, quando falta posto de saúde, a prefeitura tem que fazer essa parte. Então, ela tem que desonerar a outras atividades feitas pelo próprio empreendedor para que a prefeitura possa cobrir aquilo que ela faz. Então, como eu disse, gerir as prioridades. Não, sem dúvida, é importante, né? E a cidade ela é um complemento. Eu sempre falo que o grande resultado ele vem da união de 3 pilares: poder público, sociedade civil e iniciativa privada. Sem dúvida. Eu acho que é um pensamento um pouco como os Estados Unidos faz, é apoiar, porque quem gera a receita, na verdade, é a iniciativa privada, né? Então, e aí a gestão pública faz esse papel de fiscalização, de prioridades de obras e tudo mais. Mas as contrapartidas, a gente sabe, tem feito a diferença aí para muitas obras na cidade, né? Não, sem dúvida. É isso que a gente tem trabalhado nisso. A cidade tem crescido, né? Sim. A gente tem visto isso, mas não adianta crescer de uma forma desorganizada. Então tem que crescer com organização e garantir que vai ser atendido toda a população e mantendo a nossa qualidade de vida, que é um dos pontos fortes de São José dos Campos. Exato. Né? Muitos que vêm morar para cá em São Reconhecem José, isso, né? reconhecem isso e depois não querem sair mais. Por isso que eu acho que São José não devia passar de 800 mil habitantes, viu, Nabuco? Eu acho que já está na hora da gente começar a pensar nisso, porque hoje o povo reclama de trânsito aqui às vezes. É muito pouco, gente. Ou você não tem ido para São Paulo. Então, Verdade. é assim, mas por enquanto é administrável. Pô, mas fiquei 10 minutos no trânsito. Ué, São Paulo, hoje eu calculo 3 horas para ir numa reunião lá. Mas enfim, nosso tempo já esgotou. Nabuco, é muito bom conversar com você, uma pessoa obrigado. experiente aí, que está no primeiro escalão do prefeito Anderson, que está realmente fazendo uma ótima gestão aqui na nossa cidade. Agradeço muito e sempre que tiver novidade do desenvolvimento, o Desenvolve Vale está à disposição aqui na TV TH+, SBT também. Kiko, muito obrigado a todos. A gente está sempre acordando cedo, dormindo tarde e trabalhando para trazer mais benefícios e melhor qualidade de vida para a cidade de São José dos Campos. Maravilha. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.